Vamos para mais um conteúdo desse canal. Faz um mês que eu passei aí pelo processo da separação, documentei tudo para vocês, né? Vocês viram aí a minha fase de chorar as pitangas, momentos, períodos que eu estava muito triste. E um mês depois eu venho refletindo ainda sobre o que eu posso aprender com essa relação que eu vivi, com quem eu fui também dentro dessa relação. E vocês me perguntam também como que eu pratico autoconhecimento, né? E uma das formas também que eu uso para praticar o autoconhecimento é aprender com as escolhas passadas que eu fiz, é aprender com os relacionamentos que eu vivi e olhar também como que aquela relação contribui para minha evolução, como que aquela relação mudou alguma coisa dentro de mim. O que eu pensava antes daquele relacionamento que agora eu penso diferente? Como que aquela relação contribuiu para quem eu vou ser dali para frente? Porque eu tava fazendo aquele exercício de assim, quem era eu antes de entrar nesse relacionamento? E quando eu voltei naquela Dani do passado, né, que planejava viajar para fora, que tava procurando um lugar para ficar sozinha, eu percebi que eu também já não era mais aquela pessoa. Então, a partir dessa análise, dessa reflexão do que a gente viveu, de como foi o nosso relacionamento, nesse momento, agora um mês e pouco aí da separação, eu cheguei à conclusão que 5 coisas mudaram dentro de mim. 5 coisas que antes desse relacionamento eu pensava de um jeito e que agora eu percebo que a Dani de hoje pensa diferente. E tudo bem se você discordar de alguma dessas coisas aí que mudaram por aqui. Mas eu acho que a mudança, ela é assim, toda pessoa que passa pela nossa vida, ela é ela é uma oportunidade da gente refletir, da gente se autoconhecer e da gente perceber quais coisas que realmente mudaram. A primeira coisa que eu percebi na Daniela de hoje é que eu descobri que eu gosto de me relacionar. Calma que eu vou explicar o que isso significa. Bom, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, eu já contei pra vocês que a minha dor era dinheiro, que eu não queria mais contar moeda e que eu tava disposta a colocar todo o tempo do meu dia a melhorar a minha vida financeira. A ler livros, a fazer curso, a entender quais eram as minhas escolhas que faziam com que eu não tivesse, enfim, um bom resultado financeiro. E para isso, eu abri mão de me relacionar. Então eu até tentei namorar e tal, mas eu nunca conseguia me entregar para um relacionamento, porque de fato eu queria muito melhorar a minha vida financeira. E com esse movimento, eu aprendi a gostar de estar na minha companhia. Então, eu passei a me levar, tem gente que não gosta desse termo, mas é o termo que eu uso. Eu passei a me levar para jantar, me levar para almoçar, para ir no shopping, já fui várias vezes no cinema sozinha. Já saí, já fui pra show sozinha e eu gostei muito de ser só. Inclusive, a minha filha Sophie, ela dizia: mãe, você é muito melhor sozinha, né? Você sozinha é incrível. E eu tinha também essa percepção de que eu sozinha era incrível. Só que depois de um tempo trabalhando muito as minhas dores, né, com relação a dinheiro, crenças limitantes e por aí vai, eu comecei a trabalhar a energia feminina. Então, quando eu tava em São Paulo, eu comecei a entender um pouco mais sobre o feminino e eu descobri que eu tinha um feminino muito ferido. Então, que por trás daquele discurso de eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém pra nada. Eu já tive períodos na internet, né, da coisa do vibrador e que, tipo, não precisava de homem e tal. Eu já fui nesse extremo. E quando eu fui trabalhando esse feminino, e a energia feminina é a energia que recebe, né? Então, o feminino, ele baixa as barreiras e se abre para receber. E quando eu ia trabalhando essa energia feminina, eu percebia o quanto eu achava a energia feminina fraca, o quanto eu tinha ainda medo por trás daquele discurso. Eu sou melhor sozinha, eu não quero ninguém. Tinha um medo de, e se eu abrir para receber alguém que me trai? E se eu abrir para receber alguém que pode me abandonar, que pode me rejeitar? Será que as minhas feridas, de fato, estão curadas? Então, para não correr o risco de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser traída, de ser enganada, ao invés de arriscar viver isso, porque não tem como você entrar no amor e não correr esses riscos. Viver, se relacionar, é correr o risco de se decepcionar.
Então precisa ter muita coragem para entrar num relacionamento. E aí eu vi que essas barreiras que eu criei do tipo, eu posso ficar 1 ano sem sexo, e eu já tinha vivido isso, eu não sentia falta. À medida que eu trabalhava o feminino, eu descobri que por trás desses discursos tinha uma mulher que não era tão forte, nem tão fodona assim, e que no fundo tinha medo de não conseguir lidar com uma possível traição, um possível engano e por aí vai. E aí, à medida que eu ia trabalhando essa energia feminina e fui baixando as barreiras da autossuficiência, eu fui começando a trocar, fui começando a me abrir, fui pro hostel, conhecer pessoas, né? Eu sempre disse, gente, não gosto muito de visita, eu gosto de ser sozinha, eu gosto de fazer as coisas sozinha, e de fato eu gosto. Isso não mudou, eu continuo gostando da minha própria companhia. Só que uma coisa que eu percebi é que a Dani de hoje, ela gosta de trocar. Então, eu tô num período que eu comecei a refletir, né? Alguém me perguntou aqui, Dani, você vai ficar no celibato ou você vai se abrir pro relacionamento, né? Ou você pensa em casar de novo? E eu já vivi essa coisa do celibato. Não quero ninguém, me deixa aqui sozinha, eu quero ser só eu quero sair, né? Não quero ninguém na minha vida. Então eu já fui essa pessoa modo caverna que não queria me relacionar. E eu achava que quando eu reencontrei o Alex, eu tinha esse pensamento, tipo assim, cara, eu não quero casar. E ele também, não quero casar. Então a gente não queria uma vida junto. A gente acabou abrindo mão por conta de tudo que a gente já tinha vivido, né? Mas eu tava muito assim, eu não quero ter alguém na minha vida. Só que eu percebi que a Dani de hoje, à medida que eu ia curando essa questão do feminino, me abrindo para receber críticas, né? Porque não tem como você receber elogios sem você se abrir para receber crítica. Então, abrir para receber é receber uma outra pessoa que pode te amar, que pode te tratar bem, que pode te surpreender e que também pode te decepcionar. Não tem como filtrar isso. Não tem como você abrir para receber só um pouquinho, uma parte do outro. Ou você se abre para receber, ou você tá fechada para receber. Então, o feminino me ensinou muito sobre isso, né? Tanto que esse canal, ele é muito isso. Eu recebo muita crítica aqui, mas eu não tenho como receber também os novos seguidores e as pessoas que gostam do meu trabalho sem receber o conflito, a pessoa que não gosta. Não tem como eu ir num comentário de um vídeo e eu olhar e ler só os comentários que eu gosto, porque para eu receber os comentários que eu gosto, eu tenho que ler e correr o risco de ler um comentário que eu não gosto. Então essa relação me mostrou o quanto eu realmente estava aberta, que é exatamente como o órgão feminino, né? O órgão feminino é o que recebe, o quanto eu estava aberta para receber pessoas na minha vida, porque eu tinha alcançado uma maturidade emocional de eu recebo, mas eu escolho o que fazer com aquilo que eu recebo. E eu comecei a ver que pode ser muito gostoso trocar. Então eu sinto que hoje eu gosto da ideia de trocar. Eu descobri que eu gosto de ser sozinha, mas é gostoso ter uma companhia para assistir um filme, uma série. Eu gosto de ir no cinema sozinha, eu gosto de jantar sozinha, mas pode ser maravilhoso e muito gostoso ter uma companhia ali para você tomar um vinho e você conversar sobre o universo do outro. Então eu descobri que eu até achei que quando se um dia eu me separasse, eu voltaria pro meu modo caverna, do tipo assim, não quero ninguém, não vou falar com ninguém, mas eu descobri que eu gosto de me relacionar e que eu gosto da ideia de conhecer pessoas e que eu gosto da ideia de conversar, de conhecer outras pessoas, outros universos, de trocar com seguidoras, de ter amigas, né? Esses dias a Michelle falou que vinha... Michelle do canal Michelle Torrencilho, que ela vinha pro Beto Carreira e tal, eu quero te ver, beleza, tipo, quando eu fui pra São Paulo, inclusive, né, eu fui pro podcast do Marinho, tomei café lá na padaria, fui na casa dele gravar com ele, então isso é uma coisa que a Daniela do início do autoconhecimento, a Daniela modo caverna, não estaria aberta jamais, assim, eu era muito fechada. Inclusive tinha seguidora que dizia assim, eu quero ser tua vizinha, eu queria ser tua vizinha, eu queria ser tua amiga. Eu digo, gente, eu não falo, eu não tenho, claro que eu cumprimento, se eu encontro ali as pessoas, eu converso, mas eu não sou uma pessoa de estar na casa dos outros, eu não sou uma pessoa de ter gente na minha casa o tempo todo, eu não sou essa pessoa, eu sou comunicativa, eu sou simpática, mas eu sou muito reservada, sou escorpiana, né, que o meu ascendente em Gêmeos faz
parecer que eu sou wow, mas eu tenho essa coisa, mas eu sou muito reservada na minha bolha, no meu universo. Então eu não tinha isso. Eu era realmente uma pessoa muito fechada na minha concha aqui. Então, depois desse relacionamento, foi tão gostoso, né? Claro, a gente se separou por uma questão pontual, por um acordo que eu tinha comigo. Mas assim, durante esses 3 anos, foi muito gostoso ter companhia para fazer algumas coisas. E mesmo dentro dessa relação, teve vezes que eu fui sozinha no cinema, que eu fui lá num lugar que eu adoro, lá em Balneário, me levar pra jantar, tomar um drink enquanto ele tava lá no ferino com os amigos dele, isso mais no começo, né? Fazia as minhas coisas e eu digo, é gostoso estar aqui fazendo as minhas coisas, é gostoso de repente estar na piscina sozinha ou caminhar na praia sozinha, mas também é gostoso ser com o outro. Então, depois desse relacionamento, eu descobri que eu consigo ser com o outro e que é gostoso trocar. Isso não quer dizer que eu penso em casar, tá? Trocar, conhecer pessoas não quer dizer casar. Então, eu me vejo num lugar diferente da Dani de alguns anos atrás, que estava muito, muito, muito fechada para relacionamento. Então, isso foi uma coisa que mudou e eu devo a essa relação de 3 anos, porque nesses 3 anos a gente viveu momentos muito gostosos, de muita parceria, de companhia, de praia e tal. E eu digo, cara, que legal, pode ser gostoso beijar na boca, abraçar, sair, ir no shopping, jantar, viajar. Por que não, né? Então hoje isso mudou aqui dentro. A segunda coisa que mudou aqui dentro é que hoje eu vejo que não é possível construir uma relação, pelo menos na minha percepção. Talvez você do outro lado consiga isso, tá? Mas essa relação me criou uma crença de que não é possível haver harmonia em jugo desigual. Vou explicar. Eu já contei, né, que a gente tava com níveis de consciência diferente quando eu entrei no casamento e eu nunca obriguei, nunca quis mudar, como eu ouvi nos comentários, a pessoa com que eu estava. Se eu quisesse mudar a pessoa com que eu estava, eu dizia, você não vai fazer limpeza? Vamos fazer Ho'oponopono junto. Vamos, é igual aquela pessoa que tá na igreja, vamos na igreja comigo. E fica chamando a pessoa para fazer parte do universo que só diz respeito a ela. E nesses 3 anos, em nenhum momento, aliás, como eu disse, né, teve um momento da tag em específico que eu falei sobre a questão do merecimento, mas em nenhum momento eu falei, eu acho que você deveria fazer limpeza, eu acho que você deveria olhar para suas crenças de escassez, eu acho que você deveria... Não. Em nenhum momento eu quis trazer, olha, eu acho que você deveria ler esse livro aqui para melhorar a nossa vida financeira. Eu acho que você deveria... Nunca. Eu fui no Protagon em Floripa, que é um evento de desenvolvimento pessoal, foram 3 dias. E quando você compra o ingresso, você ganha outro. Eu poderia dizer, olha, tem um ingresso, né? Vem comigo, vamos se desenvolver juntos. Não. Né? Eu até ofereci para minha amiga Lara, se ela queria vir para ir comigo, né? O ingresso do Protagon, e eu acabei perdendo o ingresso. Mas ele ficou em casa, o final de semana ali, em casa em Floripa, né? Porque daí a gente ia juntos, eu ia pro evento, né, do Protagon, e ele ficou ali no final de semana com os amigos dele, ali jogando online e tal. E pra mim, não teve briga. Eu não voltei pra casa bicuda porque eu fui pro evento e ele ficou em casa jogando com os amigos dele. Não tinha treta por causa disso, porque ele fazia as coisas que ele queria e eu fazia as coisas que eu queria e a gente ia junto para esses movimentos. Então, cada um tinha o seu universo. Só que hoje eu entendo que é muito importante que me relacionar com alguém que tem um pouquinho do meu universo. Então, eu tinha uma mentalidade muito empreendedora, porque eu sou empreendedora ali, né? Já tem ali 13, 14 anos que eu não assino minha carteira de trabalho. E a pessoa com quem eu estava vinha do CLT, que não é problema, e que estava indo migrando, né, para essa coisa do empreender. Só que hoje, a Daniela de hoje, o que mudou? Eu não via problema em me relacionar com alguém que não tivesse a mesma condição financeira que eu. Na minha cabeça, isso não era uma questão. Só que hoje, se eu for me relacionar com uma pessoa, se eu for namorar outra vez, ou me relacionar e tal, não pra conhecer, mas se um dia eu escolher namorar, eu vou namorar com alguém que esteja
no mesmo nível de consciência, que entenda o meu universo, que seja uma pessoa que talvez empreenda, uma pessoa que tenha negócio, uma pessoa que busque crescimento, uma pessoa que esteja ali com uma mesma visão em termos de vida, de negócio, de empreendimento, assim. Então hoje eu vejo que talvez não é uma boa escolha esse desequilíbrio de consciência, sabe? Então eu acho que não tem como ter uma harmonia nesse lugar. Ainda que isso não era um problema pra gente, como eu disse, isso nunca foi motivo de brigas, o fato de eu ler, o fato de eu ir para curso, fazer, né, participar de evento, tanto online como presencial, né? Eu gosto muito eu tô sempre buscando aprender, estudar e tal. Então, mesmo quando eu não tava em evento presencial, eu participo muito de workshops online em casa mesmo, então eu vou lá pro quarto, fico lá nos meus workshops, né? E ele ficava no universo dele, mas hoje eu vejo que isso é um julgo desigual, né? A Bíblia fala sobre isso. Eu acho que julgo desigual não é só o fato de um estar numa religião e o outro estar em outra religião. Eu acho que existem várias questões que a gente precisa avaliar quando entra num relacionamento, que isso não fazia parte da minha lista dos negociáveis e dos inegociáveis. Talvez agora fique um pouquinho mais difícil, né, de me relacionar. Mas uma das coisas que entrou para minha lista de relacionamento ideal é me relacionar com alguém que empreende, com alguém que... Porque o empreendedor é diferente do CLT. A pessoa CLT, eu já fui CLT, tá, gente? Mais de 10 anos e eu não tenho nada contra. É só uma escolha de vida. Ela busca um salário. E aí ela vai trabalhar certinho ali e vai receber aquele salário. É uma das coisas que eu falo para minhas alunas, né? Empreender é uma mudança de mentalidade, não é só uma mudança de negócio. Porque tem gente que vai para o negócio e vai com a mentalidade do CLT e não tem salário. Não tem salário. O salário do empreendedor é a gente que constrói. É a gente que constrói o nosso salário, é a gente que constrói o faturamento da nossa empresa. Então, todos os dias eu acordo e eu faço o que precisa ser feito. E o CLT, ele espera alguém dizer para ele o que tem que fazer. Então, ele espera um comando. Olha, tem isso aqui para fazer. Olha, isso aqui tem que fazer. E ele faz o que foi mandado. O empreendedor, ele cria estratégia de venda, ele tem que vender, ele tem que pagar os impostos, ele tem que pagar prestação de serviço, funcionário. Então, ele tem tanta coisa para pensar, é uma cabeça tão diferente. Então eu sinto que essa questão essa diferença, para mim, Daniela, veja bem, porque talvez você seja uma pessoa empreendedora que consegue lidar, eu acho que essa questão do julgo desigual é vários pontos, assim. Então eu acho que hoje eu só entraria num relacionamento com uma pessoa que tem um estilo de vida um pouco parecido com o meu. Então, outra coisa que eu acho que a gente tinha um julgo desigual é nessa questão ali, por mais que ele não, depois de um tempo, não queria estar direto no pagode, enfim, no começo até fui algumas vezes, e eu também já fui sozinha, tanto que a gente se encontrou, né, num dia que eu saí sozinha pra conhecer um barzinho carioca lá em Balneário e fui me levar pra tomar uma cerveja sozinha. E ele tava tocando naquele dia, então, que a gente se conheceu. Então, assim, mas é uma coisa muito aleatória, né? Eu gosto muito mais de fazer outras coisas do que sair e tal. Mas dava pra ver, assim, que o coração dele ainda era aquilo ali e só aquilo ali, assim. Então, eu vejo que isso também era um outro julgo desigual. Então, hoje eu aprendi, eu mudei a minha percepção com relação a isso. Então, só entraria num relacionamento com uma pessoa talvez que tivesse um universo um pouco parecido para ter ali uma certa parceria. Apesar de como eu disse, eu vivo muito bem sozinha e foi tranquilo ir pro Protagon 3 dias no evento sozinha, mas talvez seria interessante ter um relacionamento onde os dois poderiam estar juntos de vez em quando. Então, isso mudou. Isso mudou. Hoje eu não namoraria e não teria um relacionamento com alguém que estivesse um nível de consciência muito diferente que o meu, assim. E eu acho que eu atraí isso também daquele lugar da codependência, da salvadora, enfim. Então, essa foi a segunda coisa que mudou. Temos mais uma lista aqui dos inegociáveis. Talvez dificulte o processo, mas tá tudo bem porque a gente já sabe ser só.
terceira coisa que mudou aqui foi uma crença. Por mais que eu tenha voltado com uma pessoa do passado e que foi uma pessoa muito importante na minha vida, o pai da minha primeira filha, a primeira sensação de família e por aí vai, quando a gente se reencontrou, eu falei pra ele, olha, eu tenho uma crença que voltar com o ex é andar pra trás. Ele assim, mas por que é andar pra trás? Não é, a gente não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma história, a gente mudou, né, depois desses 10 anos e tal. Eu falei, eu não sei, eu tenho essa sensação de que é pra frente que se anda. Só que o que acontecia? Todas as relações eu falava do Alex, né? Porque a gente tinha essa troca da gente se dar, essa afinidade toda que a gente tinha. Então não tem uma pessoa que eu me relacionei depois do Alex que não sabia quem o Alex era. Porque eu sempre falava assim do nível de conexão que a gente tinha e do quanto eu conseguia ser eu ao lado dele. Ou seja, aquela história, ela nunca se encerrou de fato dentro de mim. E aí, ok, já que eu escuto muito o que eu sinto, minha intuição, digo, vou entrar aqui, porque era como se eu sentisse que eu precisava viver aquele relacionamento. E hoje eu não penso mais que voltar com o ex e andar para trás, porque eu vejo muita coisa que eu cresci. Fechar essa porta de uma vez por todas foi muito importante para mim, porque eu acho que eu nunca ia conseguir ser feliz com ninguém com a sombra desse passado aqui na minha cabeça. E hoje eu penso que a pessoa, ela deve voltar. Isso sou eu, tá bom? Volto a dizer, isso é o que eu penso hoje, o que mudou em mim hoje. A pessoa deve voltar no passado quantas vezes for necessária. Então, depois dessa relação, eu vejo a importância de voltar no passado e resolver, porque senão a pessoa não consegue ir para frente. Eu acredito que essa porta que se fechou dentro de mim, que por mais que a gente tenha se separado lá 17 anos atrás, eu acho que era uma porta que ficou entreaberta por muitos anos e que agora, de fato, ela pôde ser fechada. Outra coisa que eu sinto que vale a pena, né, voltar para o passado, que valeu a pena voltar para o passado, foi porque nesses 3 anos a gente viveu muitos momentos felizes. A gente viveu muita coisa boa, muita coisa gostosa juntos, assim, e que eu não teria vivido e que eu não teria experienciado se eu não tivesse tido a coragem de voltar nessa história. Então foi muito gostoso, trouxe muita leveza para minha vida. A gente teve muitos períodos assim de muita brincadeira, de muita palhaçada, de muita troca também. Então eu acho que valeu muito a pena ter voltado no passado no fim, a vida é sobre experiências, porque tem gente que vai para um relacionamento novo e repete os mesmos erros do passado e vive a mesma história de novo, o mesmo padrão, repete tudo de novo, porque não para refletir, porque não para aprender. E uma das coisas que eu vejo que valeu a pena voltar no passado é perceber que dessa vez eu consegui fazer diferente, porque eu sempre tinha essa necessidade de alimentar aquela história e mesmo quando tinha uma pisada na bola, eu continuava ali disponível. Outra coisa que eu fazia quando a gente terminava lá no passado era ir num pagode para ver onde ele tava, para ver se a gente se encontrava, para ver se a gente ficava de novo e tal, para ver o que ele tava fazendo, com quem que ele tava saindo. E eu não saí nem um dia, não senti nem um dia a necessidade de saber o que ele tá fazendo, com quem ele tá saindo, sabe, nada, eu não quis saber. Então foi muito bom viver essa história, que já foi um lugar de muita baixa autoestima, de muita falta de amor próprio, onde eu colocava o outro muito acima de mim, para perceber que, opa, você melhorou, você mudou, você evoluiu, porque agora você você não... Sabe aquela coisa do videogame? Que você morre sempre na mesma fase? Até que você entende, passa? Então, eu sempre morria nessa fase, assim. Então, pra mim foi muito bom voltar ao passado e eu acho que tem coisas no passado que a gente precisa voltar. Esse canal, por exemplo, foi um voltar ao passado. Então, lá em 2000 e... não sei, 2000 e... sei lá... 2010, talvez, foi quando eu fiz o projeto lá de internet, que eu aprendi sobre internet para implementar um projeto de internet para crianças carentes, que eu fui para Brasília e tal, com um projeto pago pelo Banco do Brasil. Lá eu conheci blog.
E quando eu conheci um blog, lá em sei lá quando, eu comecei a escrever num blog. E eu começava a contar a minha vida num blog. Então eu escrevia todos os dias o que eu fazia, como era a minha rotina e tal. E eu escrevia minhas reflexões sobre aquele dia. Nem sabia eu, né, que um dia eu de fato ia virar blogueira. Mas o blog nasceu por esse período de 2010, enquanto eu e o Alex estávamos juntos lá 17 anos atrás. Só que teve uma pessoa da minha família que falou assim: você não acha que você expõe demais a sua vida, não? Você não acha que você fala muito do que você vive e tal para as pessoas? Isso é muita exposição. E ao invés de eu defender aquilo que era gostoso de fazer e que tinha muita gente que gostava, eu me lembro que uma vez eu fui pegar o ônibus no centro da cidade e uma pessoa ficou olhando assim pra mim e ela disse assim: você é a moça que escreve no blog? Simplesmente Dani? Eu falei: sou. Ela assim: nossa, eu adoro o que você escreve, eu te acompanho muito lá, né? E aí tinha gente que compartilhava no Facebook, não, no Orkut, os textos que eu escrevia no blog, reflexões. Então eu já gostava muito de compartilhar a minha vida, nem sabia que existia YouTube nessa época. E ao invés de eu olhar para mim e defender aquilo que era gostoso para eu fazer, o que eu fiz? Eu excluí o meu blog. Então eu não tinha, obviamente, nada de autoconhecimento, né, gente? Isso há mais de 20 anos atrás, eu tô com 42. Eu acho que eu tinha por volta aí dos, sei lá, dos meus 21, 22, 20, sei lá, não sei. E eu excluí o blog, que foi a mesma coisa que aconteceu com o tarô, né? E cristais, porque isso aí não é de Deus. Ao invés de eu questionar, gente, cristal é da natureza. Como assim não é de Deus? Se foi Deus que criou a natureza e cristal é uma pedra natural. Eu ia lá e jogava tudo fora, porque eu sempre botava a voz das pessoas acima da minha. Então eu tinha isso, né? Então esse canal aqui, onde eu falo da minha vida, que é uma exposição realmente para algumas pessoas, e quem não gosta de se expor, que não se exponha. Mas se eu não tenho problema com exposição, por que não? Sabe? E se é fácil para mim, e se é leve para mim, por que não? Então, acho que o autoconhecimento me trouxe isso. E isso aqui é uma insistência de algo que eu deixei do passado, que eu fechei uma porta no passado, do blog que eu escolhi, e foi o fato de dizer: não, eu vou voltar aqui e eu vou olhar para isso de novo, porque talvez eu tenha que reviver isso. E eu poderia simplesmente, não, voltar no passado, fazer alguma coisa que já fez, é andar para trás. Nem sempre. Às vezes existem algumas coisas no nosso passado que elas precisam de um outro olhar, de que não deu certo lá atrás porque não tinha maturidade, ou porque você, enfim, e que às vezes vale a pena você refletir o passado, porque eu acho que tem algumas coisas no nosso passado que elas merecem uma segunda chance. Essa questão que tá acontecendo comigo agora também, que é essa questão de mudar roupa, mudar e se arrumar e criar. Eu era essa pessoa no passado. Eu tinha muito prazer em criar os meus looks, já falei aqui, né, sobre mudar sapato de cada cor e fazer cabelo e fazer minhas bolsas e isso é um resgate do passado. Então, às vezes, é mais interessante a gente dar uma investigadinha no passado e resgatar algumas coisas que tem coisas que podem ser resgatadas, não é uma regra. Sempre que você olhar para o passado é andar para trás. Eu acho que não. Eu acho que tem coisas no passado que precisam só de luz, de uma outra percepção, enfim. Então eu não tenho nenhum arrependimento de ter voltado no passado, de ter vivido de novo. De novo não, porque foi outra história que a gente viveu dessa vez, mas valeu muito a pena e eu faria de novo. Se eu soubesse que ia ser do jeito que foi e acabar do jeito que foi, eu teria vivido de novo essa história que a gente viveu. Não viveria mais, né? Agora eu vivi. Passou, pode passar, porque encerrou o ciclo. Mas hoje eu não tenho mais essa crença de que voltar no passado é andar para trás. E isso mudou por aqui. A quarta coisa que mudou por aqui foi uma crença que eu tinha de que eu não consigo estar no relacionamento e cuidar de mim e das minhas coisas. Eu tinha muito medo, assim, de desandar a minha vida financeira, porque toda vez que eu entrava num relacionamento, eu me perdia de mim. Eu me deixava de lado e aí eu vivia e acordava o outro, eu respirava o outro e aquilo que era importante para mim, eu acabava deixando para depois. E depois desse relacionamento, eu consegui perceber que isso mudou.
que aquela Dani que se perdia dentro de um casamento, aquela Dani que deixava suas coisas de lado, e que tinha medo de se relacionar porque sempre se abandonava, foi uma Dani que é uma Dani que hoje já não existe mais. Então, eu acredito hoje que eu posso cuidar da minha vida, que eu posso cuidar de mim e estar dentro de um relacionamento, que a relação não é um problema. O problema, porque eu botava a culpa na relação, eu achava que o problema era o relacionamento. O problema é a minha falta de limite e a minha falta de me priorizar. Então, nesses 3 anos que eu vivi dentro desse relacionamento, como eu disse, eu fiz meu silicone, eu ia pra natação, eu ia pra pilates, pra academia, passeava no shopping, me levava pra tomar café. Eu tinha essa coisa comigo, às vezes ia pra praia sozinha, ia pra piscina sozinha ou com as crianças, passeava só eu e as crianças. Então esse relacionamento veio também para me mostrar que eu já consigo me relacionar e que eu posso estar dentro de um relacionamento e cuidar do que é essencial. Continuar trabalhando, continuar cuidando das minhas coisas, cuidando da minha vida. Então isso mudou dentro de mim, porque eu tinha uma crença de que o relacionamento era um problema na minha vida financeira, na minha autoestima, no meu amor próprio, e não, né? E dá pra conciliar relacionamento, autocuidado e por aí vai. Então isso foi algo que mudou aqui e eu não vejo mais relacionamento como uma barreira e como um problema como antes eu vivia. Como antes eu via e vivia também, né? Eu só tinha essa crença porque era isso que eu vivia. E a quinta coisa que mudou depois desse relacionamento é que eu não via imóveis como investimento. Isso foi um baita de um presente que essa relação me trouxe. Quando eu reencontrei o Alex, sempre que eu pensava em nova fonte de renda, eu pensava em criar um novo canal. Então, eu gostava muito de criar canais e como tinha essa facilidade de crescer, enfim, e pensava em fundos imobiliários e ações, mas eu não pensava em imóvel de tijolo como investimento. Comecei a pensar para morar, mas para investir não. E isso veio do meu relacionamento passado. Então o Alex já tinha essa visão, né, dessa coisa da kitnet, de construir kitnet, de ter inquilino. Eu não gostava da ideia de inquilino por mês, assim, não era uma coisa que enchia muito meu coração, porque os meus negócios, ele tem que estar muito alinhado com os meus valores. E eu tenho esse valor de leveza, de bem-estar, eu gosto de decoração de casa, eu gosto de ir num Airbnb que tem uma cama confortável, um chuveiro confortável. E aí foi onde a gente começou a pensar nessa ideia, então, dos Airbnbs, porque isso estava mais alinhado e eu preciso de uma motivação para agir. E isso é algo que a minha cabeça nunca tinha parado para pensar. Eu nunca tinha parado para, assim, sonhar em ter negócios, imóveis. E hoje eu continuo com essa mesma ideia. Então, na minha visão de futuro, do lugar que eu tô indo, eu tenho a Academia da Criação, que é o negócio digital, né, do canal, dos cursos online que eu vendo e por aí vai. Eu tô em processo de construção da Refúgio do Ser, que é o ateliê hoje, né, de velas, incenso e, enfim, cristais, sais de banho e tal, que futuramente eu quero muito que a Refúgio do Ser vire uma loja física e saia do e-commerce, né? E vire uma loja física. E um terceiro negócio que eu escolho alimentar, né, com o faturamento tanto da Academia da Criação quanto da Refúgio do Ser, é usar essas duas sementes aqui, a semeadura, para criar o Refúgio de Paz, que é esses Airbnbs, onde as pessoas que trabalham muito e querem um lugar confortável, que tenha uma decoração legal para passar férias, né, para aquele momento de bem-estar, de leveza, elas possam ser servidas com esses imóveis. E isso é algo que faz muito sentido para mim e que eu continuo andando nessa direção. Mas esse negócio, né, esse modelo de negócio de investir em tijolo é algo que não era meu. Isso é algo que veio de um formato de um relacionamento passado, foi lapidado com os meus valores e tal, e por conta de já ter morado muito de apartamento de Airbnb, e que hoje eu vejo quanto eu gosto dessa coisa da decoração e o quanto isso faz sentido para mim hoje, ter lugares para servir pessoas com aconchego, bem-estar,
para que elas possam viver esse momento de descanso, esse momento de pausa, que hoje é uma coisa que eu vivo muito também, porque eu já fui muito workaholic, já fui uma pessoa que só trabalhava, e hoje eu valorizo muito momentos de descanso, momentos de assistir coisas aleatórias. Eu não sou a pessoa que só estuda, eu estudo, mas eu também vejo um monte de bobiça na internet, eu também não sou uma pessoa que só, eu tenho que estar sempre aprendendo, eu tenho que estar sempre estudando, não sou essa pessoa mais hoje. Então, minha perna tá dormente aqui. Então, uma das coisas que mudou dentro de mim foi uma visão de negócio que eu não tinha, né? De ver essa questão do tijolo, porque como fundos imobiliários, a gente também recebe dividendos todo mês dos aluguéis referente às cotas que se tem. Eu via só até ali, na bolsa de valores, não via no mundo físico, assim. Então, essa coisa de diversificar foi algo que diversificar nesse formato de tijolo palpável, isso foi algo que veio do meu último relacionamento. Então isso mudou, e eu acho que isso foi uma mudança muito positiva, e eu acho que é isso. Quando a gente olha para uma relação com aquele olhar de Deus me livre, livramento e não sei o que, a gente perde uma oportunidade muito grande de perceber os... eu vou botar vocês mais pra frente, porque minha perna tá coisada, dormente, e eu vou botar lá pra baixo pra eu poder... pro sangue circular. Quando a gente vai para esse lugar, muitas vezes até imaturo, a gente perde uma oportunidade de perceber o que a gente pode aprender e melhorar com aquilo que passou na nossa vida. Isso vale para negócio, isso vale para tudo. Eu aprendi muito com o rolê da confeitaria, né, de ter quebrado o negócio de doces e tal. E foi isso que me fez também crescer financeiramente, olhar para aquela experiência e ver o que eu podia aprender com ela. Eu aprendo muito com o passado, né, com o que eu vivi, assim, com as minhas experiências. E a mesma coisa aconteceu com esse relacionamento. Então eu consigo ver muita coisa boa que ficou dessa relação e o que mudou dentro de mim depois dessa relação. Então eu nunca gosto de olhar, nossa, né, esconjuro, livramento, encosto. Não gosto de olhar para esse lado, porque assim como aqui os comentários, tudo tem luz e sombra. Não dá para você receber a luz sem você... Não dá pra você receber uma pessoa pela metade, você recebe inteira, assim como a gente é luz e sombra. Então não tem como alguém me receber na vida dela sem acolher a minha luz e a minha sombra. Então quanto mais a gente entende que tudo o que é inteiro é feito de luz e sombra, a gente começa a perceber que, poxa, tem uma questão desafiadora aqui, mas tem muita coisa boa também que pode ser aproveitada. E então eu tô sempre tentando olhar as coisas de uma forma inteira. Então essas 5 coisas mudaram e é muito bom poder olhar e ver que eu também não sou mais aquela Dani de quando eu encontrei ali o Alex, que tinha só essa visão de ir pro exterior e voltar e ter esse lugar para gravar fixo e tal. E que hoje eu tô diferente, né? Hoje eu até me entusiasmo muito mais em criar negócios e viver os meus negócios do que viajar. Eu vou viajar com certeza, esse equilíbrio, né, de trabalho e descanso, mas essa Dani de hoje, eu sou muito mais, eu acho, empreendedora do que talvez até a exploradora que explora ali outros universos. A exploradora da jornada da alma, do autoconhecimento, tá na minha vida. Eu aprendo enquanto vivo, enquanto exploro o que foi, o que é, o que vai ser e por aí vai, né? Mas é isso, gente. Eu acho que agora eu já tô numa fase gostosa, assim. Faz muitos dias, assim, que eu não choro mais por conta de saudade ou por conta de... Eu acho que passou, eu aceitei que acabou e que cada um seguiu o seu caminho. E agora eu já tô bem entusiasmada para olhar para frente, já entrei de novo no movimento do ateliê, a casa também tô me movimentando, terminei de pintar as bolas, depois eu vou fazer um tour para vocês de como a casa tá atualmente, até para vocês poderem se atualizar e ver como tá acontecendo as coisas por aqui. Tô cuidando de mim, ontem comprei meus suplementos, hoje chega os suplementos que tinha acabado e tal. Então eu tô numa fase muito gostosa, eu tô fazendo pilates e, enfim, eu tô me sentindo bem e muito grata por tudo, assim, muito grata pela Dani, que teve coragem de entrar numa relação que já teve muita dor, mas dessa vez teve muito mais coisa boa do que dor. Foi uma relação gostosa, foi uma relação
na minha percepção, assim, que me ajudou muito a ver questões que antes eu não conseguia viver e que hoje eu consigo, né, por conta de trabalhar esse feminino, essa energia que recebe, que tem maturidade para receber, para lidar, enfim. Então, foi muito bom. Com certeza, o meu próximo relacionamento, não de casamento, né? Casamento é uma coisa muito... Não consigo me ver de novo morando com alguém. Mas o meu próximo relacionamento, que em algum momento pode ser que tenha ou não, porque relacionar não é uma coisa que depende só da gente, né? Com certeza existem questões que eu não vou cometer por conta dessa relação. Então eu tenho muito isso, assim, toda pessoa que passa na nossa vida, ela é uma oportunidade de tornar a gente melhor. E dentro do autoconhecimento, eu sempre penso que assim, eu preciso sempre melhorar. Então, quando eu olho para Daniela do passado, que era ciumenta, neurótica, e que não vivia, que respirava o outro, com quem o outro tá falando, quem que o outro tá fazendo, o que que o outro tá curtindo, e eu vejo que eu entrei num relacionamento sem querer saber o que o outro tá, sabe? Isso já me mostra que eu melhorei, né? Quando eu olho para o passado e vejo uma Daniela que avançava, uma Daniela que xingava, uma Daniela que agredia com palavras, estúpida, grosseira, e vejo que hoje eu não preciso mais acessar esse lugar, eu já vejo que eu melhorei, que eu evoluí, né? Quando eu olho para o passado e vejo que eu abri a mão de tudo e que agora eu consigo estar no relacionamento e continuar gravando, cuidando dos meus negócios, cuidando de mim, fazendo minhas coisas, eu já vejo que eu melhorei. Então, e quando eu consigo me escolher, né? Lá no passado, quando eu não me escolhia, porque eu não podia viver sem o outro, eu queria o outro acima de qualquer coisa e dizer, não, isso aqui não é pra mim, e eu consigo sair, eu já vejo que eu melhorei. E aí agora eu tô vendo coisas que eu ainda posso melhorar. Então, escolher uma questão, né, de julgo desigual e tal, entender algumas coisas pro próximo relacionamento já vai ser mais tranquilo do que foi o relacionamento passado. Então, a mesma coisa, quando eu aprendo com a minha experiência de quebrar o meu negócio da confeitaria, eu entendo por que eu quebrei, o que eu preciso melhorar, e eu vou para os meus próximos empreendimentos corrigindo o que eu errei, eu vou melhorando também os meus resultados. Então eu vejo cada experiência de vida uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de fazer diferente. E com esse relacionamento não foi diferente, valeu muito a pena, eu cresci muito nessa relação, eu melhorei muito como pessoa e é isso, e vou continuar melhorando porque é isso que eu faço. Cada experiência pra mim é uma oportunidade de melhorar. E, gente, eu levo isso a sério pra tudo. Se eu escolho morar num lugar e aí tipo aqui, tem um monte de obra, eu digo, nossa, não parei pra pensar que eu teria que ver a obra quando eu fosse escolher um lugar. Então tem vários erros que eu já não cometo quando eu vou morar num lugar, que a gente só consegue perceber porque viveu o que era desconfortável, que a gente nem sabia, né? Então é isso, né? Eu tô muito feliz, tô muito grata, tô numa nova fase da minha vida. Assim que eu tiver atualizações sobre aprendizados, reflexões, eu trago pra vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.